aí galerinha, aqui é a Vitória Mindblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos, Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, né? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava culpar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa, vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha um detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista
do conselho tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas